céu escurece, trovões ecoam pelos montes, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. O Filho de Deus, aquele que curou enfermos, libertou cativos e anunciou o reino dos céus. Agora pende inerte em uma cruz, sua cabeça inclinada e seu corpo perfurado. As palavras ecoam pelo Gólgota: está consumado. João 19:30. Mas será que tudo realmente terminou ali? Ou haveria algo ainda mais profundo e misterioso acontecendo no mundo invisível? A Bíblia nos diz que após a morte de Jesus, seu corpo foi colocado em um túmulo novo, selado por uma pedra e vigiado por soldados romanos. Mas o que aconteceu com seu espírito durante esses 3 dias? Teria ele simplesmente repousado na presença do Pai? Ou teria sua missão continuado, agora em um cenário ainda mais sombrio e enigmático? Muitos cristãos já ouviram falar sobre a ressurreição de Cristo, mas poucos se perguntam o que ele fez durante o tempo em que esteve morto. O apóstolo Pedro menciona que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3,19, e Paulo nos diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, Efésios 4,9. Mas o que essas passagens realmente significam? Para onde exatamente Jesus foi e o que ele fez lá? Algumas tradições cristãs falam sobre uma descida ao Hades, enquanto outras mencionam que ele despojou principados e potestades, triunfando sobre as forças das trevas, Colossenses 2,15. Mas será que Jesus realmente entrou no inferno? Se sim, com qual propósito? Ele teria enfrentado Satanás frente a frente? Teria libertado almas cativas? Essas são perguntas intrigantes que poucos se atrevem a explorar. A verdade é que a jornada de Jesus não terminou na cruz. Seu sacrifício foi apenas o início de uma operação cósmica de redenção, que se estendeu além do mundo físico e tocou os recantos mais profundos do plano espiritual. Mas para entender o que realmente aconteceu nesses 3 dias, precisamos voltar no tempo, as raízes da queda humana, e compreender por que essa descida foi necessária. Prepare-se para uma revelação surpreendente. No próximo bloco, exploraremos as evidências bíblicas e os significados ocultos por trás desse evento extraordinário. Afinal, o que Jesus fez no inferno depois da crucificação? Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua perspectiva sobre a missão de Cristo para sempre. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. A cena estava montada. O corpo de Jesus jazia no túmulo, mas seu espírito não estava inerte. Algo grandioso estava prestes a acontecer. De acordo com as Escrituras, Jesus não apenas morreu fisicamente, mas desceu às partes mais baixas da terra. Efésios 4,9. Essa descida tem sido objeto de debates teológicos há séculos, mas há algo que não pode ser ignorado. Jesus tinha um propósito ao atravessar o véu da morte. Para compreender essa missão, primeiro precisamos entender o que era o mundo espiritual antes da ressurreição de Cristo. A Bíblia menciona um lugar chamado Sheol, termo hebraico que se refere à morada dos mortos. No Novo Testamento, ele é chamado de Hades, um lugar dividido em 2 partes: o seio de Abraão, onde os justos aguardavam, e um local de tormento reservado para os ímpios. Lucas 16, 22 a 26. Antes da cruz, todos os que morriam iam para um desses 2 lugares. Mas quando Jesus morreu, algo extraordinário aconteceu. Ele desceu a essa dimensão espiritual. A primeira grande questão é: por que Jesus desceria ao Hades? Alguns podem pensar que sua missão estava completa na cruz, mas a realidade é que sua vitória precisava ser manifestada não apenas no mundo físico, mas também no espiritual. Quando Jesus morreu, seu espírito se separou de seu corpo e entrou nessa dimensão invisível. Ali, ele teria se deparado com os patriarcas e profetas que haviam aguardado sua chegada por séculos. Imagine o impacto desse momento. Moisés, Davi, Isaías e tantos outros finalmente contemplando aquele de quem haviam profetizado. Mas sua jornada não terminava ali. Pedro nos dá uma pista intrigante ao afirmar que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19. Quem seriam esses espíritos? Alguns estudiosos sugerem que ele proclamou sua vitória aos anjos caídos, mencionados em Gênesis 6,
aqueles que foram aprisionados por Deus após se rebelarem. Outros acreditam que ele pregou aos mortos, anunciando o cumprimento da promessa de redenção. O que quer que tenha sido, o impacto dessa pregação foi tremendo. A morte não conseguiu silenciar a voz de Cristo, e mesmo no reino das sombras, sua luz brilhou. Nesse ponto, um grande confronto estava prestes a acontecer. A descida de Jesus ao Hades não era uma simples visita. Ele estava ali para reivindicar algo. O livro de Apocalipse nos dá uma pista crucial. Eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Se Jesus tem as chaves da morte e do inferno, isso significa que em algum momento ele as tomou. Mas de quem? E como isso aconteceu? A resposta está no grande embate entre Cristo e as forças das trevas. A morte sempre teve um senhor. Desde a queda de Adão, Satanás detinha o poder sobre a morte, mantendo a humanidade cativa ao pecado e ao medo. Mas agora, diante dele, estava o próprio Filho de Deus, aquele que veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Jesus não estava ali como um prisioneiro. Ele estava ali como um conquistador, pronto para despojar as trevas de sua autoridade. O que aconteceu a seguir mudou a história do universo para sempre. Mas antes de revelarmos os detalhes desse evento cósmico, pergunto a você, já imaginou como foi esse confronto? Como teria sido a reação do inferno ao ver o Rei da Glória atravessando seus portões? No próximo bloco, exploraremos o momento mais impactante dessa jornada, a batalha espiritual entre Cristo e o reino das trevas. Fique conosco, pois o que você descobrirá a seguir desafiará tudo o que você já ouviu sobre a vitória de Jesus. Imagine o que estava acontecendo no reino espiritual naquele momento. O inferno, acostumado a receber almas presas ao pecado, de repente foi abalado por uma presença que jamais esperava ver ali, o próprio Filho de Deus. Ele não estava acorrentado, não estava derrotado. Pelo contrário, ele entrou como um rei que vinha reivindicar o que era seu por direito. Mas qual foi a reação das forças das trevas ao verem Jesus cruzando os portões do Hades? O livro de Colossenses nos dá uma pista crucial sobre esse momento. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Mas como Cristo despojou esses poderes? Para entendermos esse evento cósmico, precisamos lembrar que desde a queda do homem, Satanás tinha autoridade sobre a morte. Ele se tornou o príncipe deste mundo, João 12:31, e usava o pecado como um grilhão para prender a humanidade. Cada alma que morria estava sob sua jurisdição, e o inferno era o destino final de todos os que pereciam sem esperança. Mas então, algo que nunca havia acontecido antes ocorreu. Pela primeira vez, um homem entrou na morte sem ter pecado. Jesus não tinha culpa. Não havia nada que o inferno pudesse reivindicar sobre ele. Diferente de todos os outros que haviam morrido, ele não era um prisioneiro, mas sim um conquistador. Isso significa que sua presença no inferno não era um sinal de derrota, mas de vitória. Ele estava ali para tomar de volta as chaves da morte e do inferno. O livro de Apocalipse nos dá uma imagem poderosa dessa verdade. Quando João tem sua visão de Cristo glorificado, Jesus declara: Eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Se ele tem essas chaves, significa que ele as tomou de alguém. E quem as possuía antes? Satanás. Neste momento, podemos imaginar a tensão espiritual. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava diante daquele que, por milênios, havia escravizado a humanidade. O inferno tremeu. O próprio Satanás deve ter sentido um terror que jamais experimentara antes. Ele pensava que a cruz era sua maior vitória, mas agora percebia que havia caído em sua própria armadilha. Ele não havia matado um simples homem, mas o próprio Filho de Deus. E agora Jesus estava ali para tomar de volta a autoridade que havia sido roubada no Éden. Esse momento pode ser visualizado como um grande julgamento. O diabo sabia que havia perdido. O pecado não tinha poder sobre Jesus e a morte não podia segurá-lo. Diante do inferno inteiro, Cristo despojou Satanás de seu domínio, tomou as chaves da morte e do Hades e declarou sua vitória absoluta. Podemos imaginar os demônios recuando, sentindo o peso da glória divina emanando daquele que havia vencido não por força, mas por obediência e amor. Mas então surge outra questão. O que aconteceu com os que estavam no Sheol? E os justos que esperavam a redenção? Se Jesus triunfou sobre a morte,
Qual foi o destino daqueles que estavam aprisionados ali desde os tempos antigos? O apóstolo Paulo nos dá uma pista sobre isso ao escrever. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. Isso significa que Jesus não apenas venceu as trevas, mas também libertou aqueles que estavam aguardando sua redenção. Os santos do Antigo Testamento, que haviam morrido na fé, finalmente receberam sua libertação definitiva. Neste momento da história, o plano divino estava se desdobrando em toda a sua plenitude, mas ainda há mais a ser revelado. Como foi o retorno de Cristo do Hades? E o que isso significa para nós hoje? No próximo bloco, exploraremos o impacto eterno dessa vitória e como ela transformou para sempre o destino da humanidade. Agora imagine a cena. O inferno, antes um lugar de trevas e desespero, havia sido abalado pela presença do próprio Filho de Deus. Satanás e seus demônios estavam despojados de sua autoridade, e algo extraordinário estava prestes a acontecer. Pois Jesus não veio apenas para reivindicar sua vitória. Ele veio para libertar os justos que esperavam sua redenção desde os tempos antigos. A Bíblia nos dá uma pista clara sobre isso quando Paulo escreve: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. Essa expressão, levou cativo o cativeiro, sugere que Cristo, ao sair do Hades, não saiu sozinho. Ele liderou uma verdadeira procissão espiritual, um êxodo triunfal daqueles que estavam no chamado Seio de Abraão, o lugar onde os justos aguardavam a promessa do Messias. Lembre-se do relato de Jesus sobre Lázaro e o rico em Lucas 16. O Seio de Abraão era um lugar separado do tormento, onde os fiéis do Antigo Testamento descansavam. Mas até aquele momento, a porta do céu ainda não estava aberta. A redenção final ainda não havia sido realizada. Por isso, quando Jesus completou sua missão, ele desceu até esses santos e proclamou: a promessa foi cumprida. O tempo de espera acabou. Imagine o impacto desse momento. Moisés, Abraão, Davi, Samuel, Isaías, Jeremias e tantos outros justos finalmente viram a promessa sendo cumprida diante de seus olhos. O Messias, aquele de quem falaram, escreveu e profetizaram, estava ali, abrindo o caminho para uma vida eterna. Eles não eram mais prisioneiros da morte. Eles estavam prestes a seguir Jesus até a presença do Pai. Mas há algo ainda mais intrigante. O Evangelho de Mateus menciona um evento misterioso que aconteceu logo após a ressurreição de Cristo. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 52 a 53. O que isso significa? Esse versículo sugere que a vitória de Cristo foi tão poderosa que, quando ele ressuscitou, alguns santos do passado também voltaram à vida. Eles foram sinais vivos do triunfo da ressurreição, um testemunho direto de que a morte havia sido derrotada. Mas a questão é, para onde foram essas almas libertas? A resposta está na ascensão de Jesus. Após ressuscitar, ele permaneceu por 40 dias na terra, aparecendo a seus discípulos e preparando-os para a missão do Evangelho. Mas no momento de sua ascensão, ele não subiu sozinho. Assim como Moisés liderou o povo de Israel para fora do Egito, Jesus liderou um novo êxodo, agora em escala cósmica. Ele levou consigo os justos que antes estavam no seio de Abraão, conduzindo-os ao céu. Esse evento marcou uma mudança espiritual profunda. A partir daquele momento, o seio de Abraão não existia mais como um local de espera. Com a vitória de Cristo, os justos passaram a ir diretamente para a presença de Deus após a morte, pois o véu havia sido rasgado e a porta do céu estava aberta. É por isso que Paulo pode dizer, com convicção, ausente do corpo, presente com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. Mas essa transformação não afetou apenas aqueles que morreram antes de Cristo. Sua vitória sobre a morte tem implicações diretas para cada um de nós hoje. O inferno não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. O medo da morte foi destruído. A questão agora é: como essa verdade impacta a nossa vida? O que significa para nós o fato de que Jesus conquistou as chaves da morte e do inferno? No próximo bloco, exploraremos as consequências dessa vitória e como podemos viver à luz do triunfo de Cristo. Agora que entendemos a jornada de Jesus no inferno, a libertação dos cativos e sua ascensão gloriosa,
surge uma pergunta essencial. O que isso significa para nós hoje? Como a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno transforma nossa vida diária? Afinal, se ele despojou as trevas de sua autoridade e abriu o caminho para a vida eterna, como essa verdade deve impactar nossa fé? Primeiro, precisamos entender algo poderoso. O inferno não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Antes da cruz, a morte era um mistério temível, uma prisão da qual ninguém poderia escapar. Mas agora, por meio de Jesus, a morte perdeu seu poder absoluto. Paulo declara essa verdade de forma triunfante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Isso significa que o medo da morte, que atormentou a humanidade por séculos, foi quebrado. Para aqueles que pertencem a Cristo, a morte não é mais um fim, mas uma passagem para a eternidade com Deus. Além disso, a vitória de Jesus nos concedeu autoridade espiritual sobre as forças das trevas. Antes de sua ressurreição, Satanás tinha um poder significativo sobre a humanidade, porque o pecado era uma barreira intransponível. Mas agora, em Cristo, essa barreira foi removida. É por isso que Jesus pôde dizer com toda a autoridade: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10 e 17. Isso significa que não precisamos mais viver como escravos do medo, da culpa ou da opressão. Em Cristo, fomos libertos. Outro impacto fundamental da vitória de Jesus é que o acesso a Deus foi completamente restaurado. Antes da cruz, apenas sacerdotes poderiam se aproximar da presença divina, e mesmo assim, sob rígidas regras e sacrifícios. Mas agora, o próprio véu do templo foi rasgado. Mateus 27, 51, simbolizando que não há mais barreiras entre Deus e aqueles que o buscam em Cristo. Podemos entrar com confiança na presença do Pai, pois fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Isso também nos leva a um ponto crucial. O inferno não foi feito para nós. Muitas pessoas vivem como se o destino final da humanidade fosse incerto, mas Jesus deixou claro que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A vitória de Cristo significa que nenhum ser humano precisa terminar nesse lugar de tormento. O caminho da salvação está aberto para todos que crerem. Essa é a grande notícia do Evangelho. Mas há uma última questão que precisamos considerar. O que acontece com aqueles que rejeitam essa salvação? Se Jesus conquistou a vitória, por que algumas pessoas ainda são condenadas? A resposta está no livre-arbítrio. Deus não força ninguém a segui-lo. O presente da redenção está disponível, mas cada um precisa escolher aceitá-lo. Diante dessa realidade, devemos nos perguntar: estamos vivendo à luz da vitória de Cristo, ou ainda permitimos que o medo e a dúvida governem nossa vida? No próximo e último bloco, concluiremos essa jornada com uma profunda reflexão sobre o impacto eterno dessa vitória e como podemos responder ao chamado de Deus em nossa própria vida. Agora que compreendemos a profundidade da jornada de Jesus após sua morte, precisamos refletir sobre o que isso significa para a nossa vida. A vitória de Cristo sobre o inferno não foi apenas um evento espiritual distante. Ela mudou para sempre o destino da humanidade. Mas há uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Estamos vivendo como vencedores ou ainda presos às correntes do medo e do pecado? A verdade é que o inferno não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Jesus. Ele não apenas despojou as trevas de sua autoridade, mas também nos ofereceu acesso direto ao Pai, garantindo que, pela fé nele, tenhamos vida eterna. No entanto, essa vitória precisa ser apropriada individualmente. Deus nos deu o livre-arbítrio, e cada pessoa tem a responsabilidade de decidir se aceita ou rejeita essa salvação. Muitos vivem como se a morte ainda tivesse a última palavra, como se Satanás ainda tivesse domínio sobre suas vidas. Mas Jesus declarou claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Isso significa que a morte não é mais o fim para aqueles que estão em Cristo. Ela é apenas o início da verdadeira vida. Mas o que acontece com aqueles que rejeitam essa verdade? A Bíblia é clara ao dizer que o inferno ainda existe e que no fim dos tempos haverá um julgamento final. Apocalipse nos mostra um momento decisivo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Isso significa que no final, Deus destruirá completamente a morte e o inferno, e apenas aqueles que permanecerem em Cristo estarão com Ele para sempre. Diante dessa realidade,
precisamos fazer uma escolha. Vamos viver como filhos da ressurreição, confiantes na vitória de Jesus, ou continuaremos a viver como prisioneiros de um inimigo que já foi derrotado? A resposta a essa pergunta determinará nosso destino eterno. Se há algo que essa história nos ensina, é que Deus não nos criou para vivermos no medo, na culpa ou na incerteza. Ele nos chamou para sermos livres. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado e as chaves da eternidade estão nas mãos do nosso Salvador. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele, viver para ele e proclamar essa verdade ao mundo. Então, eu pergunto a você, você tem vivido como alguém que realmente acredita nessa vitória? Se não, talvez seja o momento de entregar sua vida completamente a Cristo, pois a maior batalha já foi vencida e a vitória é sua também. A jornada de Jesus pelo inferno após a cruz não foi um detalhe insignificante de sua história. Foi um evento cósmico, uma batalha espiritual que mudou o destino da humanidade. Ele desceu às profundezas para destruir o poder da morte, para libertar os cativos e para triunfar sobre as trevas. Sua vitória não foi apenas para si mesmo, foi para nós. Se antes o inferno e a morte eram o destino certo da humanidade, agora existe um caminho aberto para a vida eterna. Mas essa verdade precisa ser aceita e vivida. De nada adianta saber que Jesus venceu se continuamos vivendo como derrotados. O inferno não pode mais nos segurar. O medo da morte não tem mais domínio sobre nós. O preço foi pago, a chave foi tomada e a porta do céu está aberta. Tudo o que precisamos fazer é aceitar essa verdade e viver de acordo com ela. E você, vai continuar vivendo como se Cristo não tivesse vencido? Ou vai tomar posse da vitória e viver como alguém que já foi redimido? A escolha é sua. Que essa mensagem te leve a uma profunda reflexão. E se ela te impactou, não guarde essa verdade só para você. Compartilhe-a com o mundo, pois todos precisam saber. Jesus venceu e sua vitória é eterna.